Olá pessoal, tudo bem? Mais um exercício aqui. Dessa vez é uma questão do IME, né? Vamos fazer uma questão do IME de MRUV. Aqui está uma imagem inicial que veio na questão e aqui está o texto propriamente dito. Vamos ver o texto. Um projétil atinge um colete balístico sem perfurá-lo. A ação da fibra do tecido balístico no projétil está representada na figura acima. A deformação da fibra é transmitida pela propagação de pulsos longitudinais e transversais, que se afastam radialmente do ponto de impacto, em que o projétil produz uma deformação em forma de cone no tecido. O pulso longitudinal, que se propaga ao longo da fibra, faz com que ela se deforme afinando na direção radial. O pulso transversal, que se propaga com velocidade menor que a velocidade longitudinal, está associado à depressão. À medida que o projétil penetra no tecido, o raio Rzinho da depressão aumenta, fazendo com que o material do colete se mova na mesma direção do projétil, mantendo um ângulo θ. Sabe-se que a velocidade do projétil logo após atingir o colete é dada pela função horária Vt é igual a 250 menos 5 vezes 10 a sexta t em metros por segundo. Dados: velocidade do projétil antes do impacto é 250 metros por segundo, velocidade do pulso longitudinal da fibra é 2.000 metros por segundo e o ângulo θ vale 60 graus. No instante em que a velocidade do projétil for nula, os raios aproximados das regiões deformadas pelo pulso transversal e pelo longitudinal são, respectivamente. Então, pessoal, o que está acontecendo aqui? Apesar de ser uma questão extensa, questão de texto, né, no que tange ao texto, o que está acontecendo, o fenômeno que está sendo observado aqui é bastante simples até. A gente tem aqui um colete balístico, que está sendo representado por essa tira, tá? Essa tira aqui, onde eu estou passando o cursor, e aí é disparada uma munição contra esse colete, tá? Quando ela atinge o colete, acontece essa situação aqui embaixo. Então, ela vai atingir, vai deformar esse colete e vai gerar dois pulsos. São dois pulsos que vão ser gerados aqui na extensão do colete, que ele cita aqui. Vamos lá. Primeiro é o pulso transversal. Esse pulso transversal é o pulso que está se relacionando com o quanto que essa munição vai penetrar no colete. E ele é responsável pelo aumento desse raiozinho aqui, desse Rzinho. Ou seja, quanto mais essa munição vai penetrar, mais esse Rzinho aqui aumenta, tá? Já o pulso longitudinal, o que acontece com ele? Ele é como se fosse a onda de choque, vamos dizer assim, em que depois que essa munição ela penetra o colete, ele vai gerar uma onda com uma velocidade própria, vamos dizer assim, né? Só para facilitar o entendimento, uma onda de impacto com velocidade própria que é responsável por aumentar esse Rzão. Então vamos para uma página em branco aqui para eu representar de uma maneira mais didática o que está acontecendo. Então, pessoal, aqui, vamos lá, vou desenhar de azul aqui. Aqui a gente tem é, a região de impacto, tá? Eu vou fechar um triângulozinho aqui, tá bom? E aí, na verdade não, vou deixar assim, pessoal. Aqui a gente tem, eu vou traçar bem aqui no centro, a trajetória da munição, tá? Então a munição ela vai seguir nesse sentido aqui, certo? Eu fiz a seta. E vai causar essa deformação aqui no colete, tá bom? Aqui a gente tem o ângulo θ, né, que ele mostra ali na imagem, então nenhuma novidade até então, tá? E aí a gente vai ter o seguinte, o nosso pulso transversal, né, ele mesmo, aqui, o pulso transversal, é, ele vai estar nesse sentido aqui, ó. Ele vai estar no mesmo sentido que a trajetória da munição. E proporcionalmente a esse pulso transversal, o nosso raio Rzinho que eu vou colocar, eu vou ter que colocar aqui, né? Vou colocar aqui. Esse raio Rzinho, eita, Rzinho, ele aumenta, tá? Então ele é proporcional. Ele aumenta nessa direção de cá, tá bom? Já o nosso Rzão, o que acontece com o Rzão? Ele tem um outro pulso. Eu vou colocar aqui, ó, pulso, para facilitar, né? Aqui é o transversal, tá? E a gente vai ter o longitudinal, que vai estar nesse sentido aqui, ó, tá bom? E ele tem uma velocidade própria que ele fala ali, tá? Que é o longitudinal.
E com base nele, eu vou fechar o triângulo aqui, tá? Vou fechar esse triângulo. Com base nele, o nosso Rzão, que está aqui também, ó, aqui ele aumenta. Tá? Ele fala no exercício, pessoal, que esse pulso longitudinal ele tem uma velocidade própria. Aqui, ó, 2.000 metros por segundo, ou seja, como se fosse uma onda de choque mesmo. Tá? Beleza. O que a gente sabe? Vamos agora começar efetivamente a questão. Vou colocar aqui de verde. A gente sabe que a função horária do projétil vem em função de t é igual a 250 menos 5 vezes 10 a sexta. Deixa eu ver aqui, voltar na anterior. 5 vezes 10 a sexta vezes t, né? Menos 5 vezes 10 a sexta vezes t. Ele quer saber, pessoal, o que acontece quando a velocidade fica nula. É o que ele fala lá no exercício. Então, se a velocidade fica nula, a gente vai ter que zerar isso aqui. Então, a gente vai ter 0 é igual a 250, né? Menos 5 vezes 10 a sexta vezes t. E a gente de quebra já vai descobrir o tempo. Então, a gente vai ficar com 25 vezes 10 a primeira sobre 5 vezes 10 a sexta é igual ao tempo. Não é? E esse tempo aqui, portanto, pessoal, vai ser quanto? 25 por 5 dá 5. 5 vezes 10 a menos 5 segundos. Ou seja, um tempo extremamente baixo, tá? 5 vezes 10 a menos 5 segundos. É o tempo em que o projétil demora para ficar nulo. E detalhe, aqui na fórmula a gente já interpreta várias coisas. A velocidade inicial, que ele já fala lá também, que é 250 metros por segundo. A gente sabe que ele está sendo desacelerado porque ele está recebendo, ele está meio que sendo barrado pelo colete, né? Vamos dizer assim. Então, ele está recebendo uma força contrária ao movimento dele, tá? Beleza. A gente descobriu o tempo, pessoal. Com o tempo, a gente já pode descobrir a nossa extensão desse Rzão. Por quê? Perceba, pessoal, que aqui, esse PL, que é o pulso longitudinal, a gente sabe que a velocidade dele, eu vou botar aqui velocidade longitudinal, ela é igual a 2.000 metros por segundo, que ele fala no exercício. Portanto, se eu quiser descobrir quanto é esse Rzão, já dá. Olha só que tranquilo, né? A gente sabe que o Rzão, que é o deslocamento desse pulso, né? A medida desse deslocamento, vai ser o quê? Delta S é igual ao quê? Na verdade, não, pessoal. Vou fazer errado. Vou fazer de uma forma mais fundamental ainda. Eu sei que a velocidade dele é 2.000. Velocidade é o quê? Delta, S sobre delta T, né? Quem é o nosso delta S? É o próprio Rzão. Não é? O quanto que ele vai se deslocar. Quem é o tempo? O tempo que a munição demora para ficar com velocidade nula, já descobriu, que é 5 vezes 10 a menos 5. 5 vezes 10 a menos 5. O que eu vou fazer aqui? Eu vou facilitar também as coisas para mim, né? Vou colocar tudo em notação científica logo. Dá 2 vezes 10 ao cubo, né? Que é 2.000 isso aqui, tá, pessoal? Tranquilo, né? Então, fazendo o princípio fundamental das proporções, R vai ser igual ao quê? 10, 2 vezes 5, 10, vezes 10 ao cubo vezes 10 a menos 5 vai dar 10 a menos 2. Ou seja, isso aqui vai dar, na verdade, 1 vezes 10 a menos 1 metros. O que é isso aqui, pessoal? É exatamente 0,1 metro. Então, a gente já descobriu quanto que mede esse Rzão. Esse Rzão, então, aqui é 0,1 metro. Agora, vamos para o Rzinho. Detalhe, a gente sabe que esse ângulo θ aqui, ele vale quanto? Ele vale 60 graus. Não é isso, pessoal? 60 graus? Beleza. O que a gente precisa descobrir, então? A gente pode descobrir uma coisa interessante, que é o quanto que esse projétil ele se deslocou até parar. Porque a gente vai descobrir a extensão desse ponto aqui, que eu botei aqui, ó, dessa bolinha aqui, até essa outra bolinha cá em cima. A gente vai descobrir essa extensão aqui. Com essa extensão, a gente consegue calcular por trigonometria. Detalhe, pessoal, uma coisa interessante que a gente precisa mostrar aqui na imagem. O colete, ele começa, a gente tem que entender que ele começa aqui, tá? Onde eu estou traçando uma linha. Aqui, nesse ponto aqui, ó, que eu estou tracejando, ele ainda está com velocidade constante. Quando ele chega aqui, ele impacta no colete. Então, a partir daqui, desse ponto, eu vou chamar aqui, ó, ponto X. Pronto. A partir desse ponto X aqui, é que ele começa a desacelerar. Portanto, se vocês perceberem, é exatamente um dos catetos desse triângulo aqui, ó, que inclui o Rzinho.
É isso que a gente vai fazer para descobrir. Então, bora lá. Vamos descobrir quanto esse colete, quanto esse projétil ele anda, né? Como é que a gente pode usar? A gente pode usar aqui a equação de Torricelli, né? A equação de Torricelli, né? Acho que é assim que se escreve Torricelli. O que que diz a equação de Torricelli? Basicamente, a gente tem nossa velocidade final ao quadrado é igual à nossa velocidade inicial ao quadrado, mais ou menos duas vezes a aceleração vezes o deslocamento. E aí, a gente tem a nossa velocidade final. Nossa velocidade final é nula, né? Zero. Nossa velocidade inicial é quem? É 250. 250, pessoal, a gente pode botar como 25 vezes 10, não podemos? A primeira aqui. Só que isso aqui é o quadrado. Eu vou descer mais, que eu acho que deve estar ruim de ver aí. A aceleração é negativa, então duas vezes. Menos, né? Duas vezes. A aceleração é 5 vezes 10 a sexta, se eu não me engano. Deixa eu ver lá na função da velocidade. Olha lá, 5 vezes 10 a sexta. Tá? Vezes o deslocamento, que é o que a gente quer saber. Pessoal, 25 ao quadrado dá 625. 10 ao quadrado vai dar 100, né? Passando para o lado de cá já, então vai ficar menos 625 vezes... Eu vou deixar 10 ao quadrado, tá? Acho que não tem problema. 100, né? Isso aqui vai ser igual a... Aqui 2 vezes 5 vai dar 10. 10 vezes 10 a sexta vai dar 10 a sétima. Menos 10 a sétima vezes ΔS. Pessoal, esse ΔS vai ser quanto? Bora ver. Esse ΔS, então, portanto, vai ser igual a 625 vezes 10 ao quadrado sobre 1 vezes 10 a sétima. Eu posso escrever assim também, 1 vezes 10 a sétima, tá? Cortando aqui, a gente vai ficar com 625 vezes 10. 2 menos 7 vai dar menos 5, né? Vezes 10 a menos 5, pessoal, metros. Então, esse aqui é o tanto que ele andou. É um dos nossos catetos ali, ó. É aqui, ó. Essa região aqui, 625 vezes 10 a menos 5 metros. Portanto, agora por trigonometria, pessoal, ó, a gente tem um ângulo de 60. A gente quer descobrir esse raizinho. Já temos um dos catetos. A gente pode usar o quê? Tangente. O que é tangente? Tangente não é cateto? A gente tem um triângulo retângulo aqui, tá? Desculpa por não representar antes, mas a gente tem um triângulo retângulo. Cateto oposto sobre adjacente. Não é não? Quanto vale a tangente de 60? Bom, 60 é um ângulo notável, então a gente precisa ter essa tangente decorada. Pode usar aquela famosa tabelinha para identificar, tá? Eu já vou dizer que a tangente de 60 aqui, para adiantar, ela é igual a raiz de 3. Mas a gente pode simplesmente usar, se você não sabe, você pode simplesmente usar aquela tabelinha bem famosa, né? 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2, raiz onde não tem 1. A tangente é diferente, vamos aprender raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Assim a gente usa para descobrir os valores de seno, cosseno e tangente dos ângulos notáveis, né? Que são 30, 45 e 60 graus. Tangente de 60 é igual a raiz de 3, né, pessoal? Então, adiantando, né? Isso aqui vocês já vão descobrir, tá? Que é raiz de 3. E aí a gente vai dizer, raiz de 3 vai ser igual ao quê? O que é a tangente? Cateto oposto, que é o nosso Rzinho ali, sobre o cateto adjacente, que a gente descobriu agora, que vale 625 vezes 10 a menos 5. E matamos a questão. Não vai dar um valor exato, tá? Claramente, mas vai dar um valor aproximado. Esse Rzinho vai ser igual a raiz de 3 vezes 625 vezes 10 a menos 5. Então, pessoal, esse Rzinho aqui vai ser raiz de 3, pessoal. Outra coisa que é bom vocês terem em mente. Sempre que tiver um exercício assim, é bom se aproximar a raiz de 3 para 1,7, tá? É mais ou menos isso daqui, tá bom? Então, sempre deduza. E raiz de 2, 1,4, tá? Vai aí a dica para outros exercícios como esse. Então, eu vou colocar aqui como 1,7 vezes 625 vezes 10 a menos 5. Portanto, esse Rzinho, pessoal, vai dar o quê? 1,7 fazer aqui, vezes 625, vai dar 1062, tá? 1062,5 vezes 10 a menos 5. E aí, acabou, né? Acabou. É só botar a potência ali e acabou. Porque a gente vai ter menos 4, menos 3, menos 2,
menos 4, menos 3, menos 2, menos 1. Então vai ficar, peraí, tem coisa errada aqui, não? Menos 4, menos 3, menos 2, menos 1 deu 0,1 metros. Então, pessoal, na verdade, eu esqueci de contar o zero, ó. Já vou eu errando aqui, no finalzinho, né? Meu Deus, tava aqui matutando, já que eu tô errado. Exatamente. Menos 4, menos 3, menos 1. Peraí, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1 e 0, né? Então dá 0,01 metros. Justamente porque tava achando errado, né? Já vou errando aqui no finalzinho do exercício. Então, pessoal, a resposta correta é o Rzinho dá 0,01 e o Rzão dá 0,1, tá? Vamos voltar nos exercícios. Aqui, pronto. O Rzinho dá 0,01 e o Rzão dá 0,1. Alternativa letra C. Tá bom, pessoal? Então é isso. Muito obrigado por você que assistiu esse vídeo. Até um próximo exercício.